Vamos iniciar o nosso estudo. Hoje é a última aula do livro Boa Nova. Na próxima semana retomamos o estudo com o livro Missionários da Luz, dando sequência ao capítulo de reencarnação de Segismundo. Então vamos agora nos aproveitarmos ainda deste livro abençoado, que nos enseja reflexões sobre a vida de Jesus, dos apóstolos, e hoje, no caso específico de Maria, a Mãe Santíssima, que se devotou e se devota à causa do sofredor, dos seres humanos, que vivem momentos difíceis e aflitivos. Que em cada momento das nossas vidas rememoremos-nos da sua renúncia, do seu sacrifício, das dificuldades pelas quais ela viveu de forma intensa a sua existência. Que possamos, Senhor Jesus, sermos envolvidos por estas vibrações e que nós possamos assimilar tudo isso que nos é proporcionado por este manancial de bênçãos. Agradecemos a proteção e o amparo da Dona Emília Santos, do tio Rolandinho, da tia Bebé, do meu pai, da Dona Irma Ragazzi Martins, da Dona Benedita Fernandes e de tantos outros espíritos que nos amparam. Agradecidos e contando com esta proteção, é que vamos iniciar a nossa reunião, o nosso estudo, dando graças a Deus, e que assim seja. Então nós vamos iniciar lembrando de que Maria, junto da cruz, vivia momentos difíceis, vivia momentos em que ela não compreendia por que os seres humanos estavam tão de forma medrosa, de uma perfídia, ou seja, de uma mentira, porque ela vira quanto eles eram alimentados, o quanto eles eram amparados pelo seu filho, e como ele estava agora isolado, sozinho, e ela fazia essas rememorações e começava a compreender, fazendo que na sua tela mental ela visse quando ela foi anunciada pelo anjo, pelo mensageiro Gabriel, que ela estava agora ao derredor de 12 para 13 anos no templo, onde ela ficou trabalhando, onde ela ficou agora vinculada, seu pai havia deixado o cenário material, e ela é anunciada que ela seria envolvida pelo Messias, por aquele Redentor, por aquele homem que viria dar vida às nossas vidas, dando uma outra diretriz. E ela se lembrava também da amizade de Isabel, a sua prima, que também tiveram o anúncio do nascimento de João Batista. Então ela se rememorava de todas aquelas cenas, lembrando-se também de quando aos 8 dias de vida, ela junto com seu esposo José, foram agora ao templo. E no templo estava Simeão esperando a vinda do Messias, e ele viu que aquela luminosidade se apresenta, ele está junto com Ana, aquela profetisa, ele está ali esperando, e quando aquela luz chega, ele sabe que é o Messias, ele está agora dizendo que os seus olhos agora poderiam descansar, porque ele havia visto a vinda da vida de Jesus. E ele vai questionar aquele homem, vendo os trajes dos pais, vendo a singeleza em que eles se apresentavam, por que ele nascera naquelas condições, como ele agora poderia mudar o mundo, como ele seria agora o Redentor, quando ele imaginou que ele deveria nascer entre os patrícios, no sinédrio, filho de pessoas agora capacitadas, e ele vai questionando e imagina que não havia tido uma resposta. Quando ele chega no plano espiritual, ele vai compreender, nos fala Humberto de Campos, que por 3 vezes Jesus deu a resposta a ele, batendo no seu peito, ou seja, ele mudaria o mundo mudando o coração do ser humano. Então aquilo está sendo repercutido. Maria não sabia disso naquele momento, mas ela está se lembrando de como o filho dela fora anunciado, como fora a vida do seu filho. Ela lembrou-se da singeleza da manjedoura, lembrando-se também de como foi difícil eles arrumarem uma estalagem. José, um homem mais idoso, nos fala Humberto de Campos, agora tinham várias pessoas que tentavam seduzi-los, imaginando que ele fosse proprietário dela, imaginando que ele fosse pai, imaginando uma série de coisas indecorosas, até que eles se localizaram agora nesta manjedoura. Então tudo isso está repercutindo dentro dela, aquilo que está o filho dela passando nessa hora extrema. E ela vai se lembrar
da singeleza, da simpatia, do amor daquela criança. Ela vai se lembrar que em Nazaré ele ia à fonte com ela e era de uma meiguice, era de uma tranquilidade no convívio com as pessoas, fazendo com que todos agora, de certa forma, o adorassem. Ele convidava as pessoas a irem à carpintaria de seu pai. Ele convidava e fazia com que aquelas criaturas se sentissem muito bem amparadas, muito bem situadas. Então ela está lembrando-se de todos os episódios, quantas vezes ela vira o seu filho conversando nas ruas de Nazaré, quantas vezes ela fora buscá-lo aqui e acolá e via o tratamento singelo, simpático, meigo, com que ele fazia com que as criaturas se sentissem seres humanos, mas seres humanos de uma grandeza, se tocados por aquela criança diferente. E ela começa a se questionar: que fizera Jesus por merecer penas tão amargas? Por que ele passara por aquelas dificuldades? Qual era a razão? Ela viu seu filho caindo, ela viu agora quando ela tentou ampará-lo, ela viu quando uma simpatizante se aproxima levando a ele um pouquinho de água nos seus lábios, ela viu quando foi chamado agora pelos guardas romanos Simão, o Cirineu, para ajudá-lo agora a levar a cruz até agora o monte do Gólgata. Então ela percebe e está se questionando: por quê? Por que, Senhor? Por que o meu filho, uma criança, um homem que tantos buscavam, tantos queriam auxiliá-lo, por que aquelas dificuldades? E ela passou a se lembrar que ele trazia à carpintaria de José estas pessoas nas mais variadas condições, até que um dia ela vê que ele traz agora dois conhecidos ladrões do vale de Michedes, e ele eleva, mas trata com uma dignidade, trata com um carinho aqueles dois malfeitores, e eles são tocados pela meiguice, pelo jeito adorável de Jesus, e ela está se questionando em que momento ele fez por merecer esta situação tão difícil, tão complicada. Ela não conseguia compreender na sua mente racional, ainda que ela fosse uma mulher devotada à credulidade, ao entendimento, ela não conseguiria compreender o porquê daquelas dificuldades, o porquê daquele momento, sendo que ele tratava a todos de forma adorável, de todos de uma forma tão simpática, dando àquelas criaturas uma vontade de passarem, e todos passaram a partir daí por Nazaré para verem aquela criança. Aquilo passou a ser dito à boca pequena e as pessoas passaram a partir daí a estarem vendo aquela criança adorável, que esperava eles, que estava agora pronto a dialogar, pronto a ajudá-los, pronto a tocá-los nos seus íntimos. E ela começa a se fazer esta questão: quando Jesus esteve com 12 anos junto aos doutores da lei, agora a maioridade se fazia com 13 anos, mas neste momento ele agora está conversando com os doutores da lei e ela vai ficar assustada, até que ela volta junto com José e vê que ele está, e elas vão tentar dizer a ele falou que ele estava agora tomando conta das coisas do pai. E ela muitas vezes comentara a excelência daquela virtude santificada, receando pelo futuro de seu adorável filho. Então ela começou a pensar o que ela faria do seu filho, como agora eles poderiam ajudá-los. E nós vemos nesse mesmo livro, no início, que quando eles voltaram deste dia que ele se apresentou ao templo, um amigo, um conhecido de José, queria levá-lo agora aos doutores da lei. Queria agora se preocupar, porque dizia que ele tinha não apenas conhecimentos, não apenas fez com que repensassem todos que ali estavam, com as questões as mais diferentes possíveis, mas para que ele tivesse uma educação esmerada. E o Cristo, sem que fosse comunicado a ele, no dia seguinte disse a ela e a José que eles não se preocupassem, que ele agora vinha amando do Pai, ele estava em conexão plena com o Pai, e no dia seguinte se internou agora na carpintaria de José para trabalhar de forma singela, de forma anônima. Ele não teve necessidade de estar entre os essênios para aprender, ele não teve necessidade de estar entre aqueles
doutores da lei, entre aquelas escolas rabínicas, porque o conhecimento era pleno naquele espírito que é o estágio de perfeição relativa, em que se não se perde nenhum conhecimento, onde se tem toda a amplitude, todos os conhecimentos. Mas ela estava preocupada. Afinal de contas, ela receava. Será que eles dariam conta das suas necessidades? Será que eles estavam a contento mediante aquilo que era esperado para que ele fosse aquele Messias esperado? Até que ela começa a se rememorar diante daquela situação tão difícil. Quantas vezes ela vira o filho dela curando? Curando aos doentes, curando aos cegos, curando aos paralíticos, curando as pessoas, e todas elas iam buscar agora uma orientação. Ela vira coisas e ela sentia que verdadeiramente o seu filho tinha uma majestade, o seu filho tinha uma bondade, o seu filho estava sempre pronto a manifestar a conexão dele com o Pai. E ela se questionava: por que, Senhor? Por que estas situações tão difíceis pelas quais o meu filho está passando? Então ela está nessa questão quando uma voz amiga lhe falava ao espírito. Nos fala Humberto de Campos que soava dentro dela esta voz dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas. E ela começou a compreender no seu íntimo, porque a sua cabeça, a sua mentalização não conseguia compreender, mas no coração começam as lágrimas e ela começa a se colocar como alguém que sabia agora que os desígnios insondáveis do Pai eram justos. E ela começa a dizer: faça-se, Senhor, na escrava a vontade do Senhor. Ou seja, seja feita segundo os seus reclamos, segundo os seus objetivos e segundo os seus desígnios. Porque ela começou a compreender que tudo aquilo fora algo que ela compreendera agora, nesse instante de dores acerbas, que existia algo mais. Antes dele estar com ela, na convivência, ele era filho do Pai, como ela também o era. Ele apresentara ao Pai de bondade. Então ela não compreendia intelectualmente aquela razão desse sofrimento, mas no coração ela começa a compreender que existiam desígnios insondáveis, desígnios que ela deveria apenas aceder, apenas compreender, aceitar e levar adiante. Então, que ela pudesse agora, superando a sua falta de compreensão mental, compreender no coração e aceitar os desígnios, que tudo se apresentaria de uma forma mais plena. Nesse instante em que as dores estão intensas, ela percebe que mãos agora se postam nos seus ombros. E ela vê que quando todos os apóstolos, todos os discípulos haviam ficado amedrontados, haviam agora renunciado àquele sacrifício, aquele empenho por estar junto neste momento supremo, ela está diante de João, que agora de forma terna se aproxima dela. E ela vê que aquele amor, aquela grandeza, aquela bondade de João está fazendo com que ela se sinta acolhida, se sinta de alguma forma amparada, se sinta de alguma forma tocada por aquela situação. E nesse instante em que ela está nessa realidade, ela vai fazer um esforço supremo e vai dizer: meu filho amado. E nesse instante ela vê que Jesus volta a ela e a João e vai dizer a eles: mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Naquele momento, João começa a repercutir, e ela da mesma forma, a vinculação existente entre ambos. O amor, a identificação que eles tinham por este Jesus, por este mestre, por esse redentor, que dera a sua vida por todos nós. Então ele começa a compreender que era isso, era uma família espiritual, era uma família mais ampla, onde haveria um só pastor e um só rebanho. O pastor é o nosso mestre Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Todos aqueles que estamos diante das suas coordenadas, das suas diretrizes, iremos ao Pai a partir do entendimento dos valores que nos foram perpassados por esse mestre Jesus, que veio nos mostrar
a possibilidade que deveremos ter de renunciarmos às coisas, a capacidade que deveremos de entender que as coisas espirituais, ela não é que elas são prevalentes, são as únicas. As outras são utópicas, irreais, são ilusórias, nos deslumbram, nos apequenam, nos levam a ficarmos cristalizados, deslumbrados, hipnotizados por muito tempo, mas elas são irreais. Então, quando nós começamos a despertar os valores do Espírito, nós começamos a construir uma outra família. Começamos a construir a família da identificação espiritual pelos valores agora imorredouros, os valores eternos. Então ela começa e ele começam a perceber que existia entre eles esta conexão. Neste momento, ela vê que o Cristo está cansado, exânime, está no final, ele não está suportando. E ela vê que eles agora dá o último suspiro e vê também que era agora ao derredor de meio-dia, quando eles retiram-no agora do madeiro infamante e começam a preparar o seu corpo antes das tempestades que viriam a ocorrer neste dia em Jerusalém. José de Arimateia havia cedido um lugar para que o corpo de Jesus fosse levado. Está ali Nicodemos, está ali João, Maria de Cleófas, estão Maria Madalena, estão essas mulheres que deram as suas vidas, estão agora preparando para transladarem o corpo até aquele túmulo, que seria o túmulo em que Jesus ficaria agora os seus últimos despojos ali colocados. E nesse instante ela está verificando, está ali tentando sentir toda a grandeza, toda a profundidade daquele momento. E ela começa a repercutir o que estaria ocorrendo. O que estaria verdadeiramente por trás de todos aqueles acontecimentos. Afinal de contas, ela começa a se rememorar de todos os instantes em que Jesus esteve fazendo de tudo para que ele pudesse orientar, para que ele pudesse mostrar agora as hipocrisias, para que ele pudesse agora dar às pessoas uma diretriz segura. E ela está se questionando, mas o que vai acontecer é que eles voltam a partir daí para Galileia, todos os apóstolos, para venderem os seus pertences, para que repensassem as suas vidas. Então, neste momento, nos últimos aqui da tempestade que vai ocorrer e nos momentos seguintes, cada um dos apóstolos estão agora conversando o que cada um faria, para onde cada um iria pregando o evangelho. Então nós vemos que voltaram para Jerusalém, Pedro, João, Tiago, voltaram Filipe e suas filhas, e ela percebe que estão vivendo, a partir daí Bartolomeu e outros vão fazer Judas Tadeu e outros vão para outras localidades. E o que ela faria de sua vida? Madalena não for agora aceita para que ela voltasse com eles para Jerusalém. E o que ela faria de sua vida? O que ela agora poderia contribuir? De que forma? Até que ela pensou que ela poderia voltar para Bataneia. Na Bataneia, pretendia-se manter uma certa aristocracia espiritual. Após um tempo, eles começam a pensar que ali, em detrimento de Jerusalém, em detrimento de outras localidades, fosse o local, talvez, que tivesse uma supremacia sobre as outras localidades cristãs. Tinha uma certa aristocracia espiritual por efeito dos laços consanguíneos que ali a aprendiam, em virtude dos elos que a ligavam a José. Então, provavelmente, na Bataneia, existiam familiares seus, familiares de José, fazendo com que ali eles se sentissem agora detentores de uma certa primazia, de um certo comando, que ela não compactuava, que ela não concordava, que ela sabia que não era real e verdadeiro. Não era sobre isso que estava assentado o reino de Deus. Não era sobre isto que Jesus havia colocado a eles. Mas ela começa a receber notícias que estavam ocorrendo, por exemplo, brigas, lutas entre os judeus e entre agora os cristãos, entre os cristãos e os romanos. E ela começa a ver que a mensagem do Cristo era uma mensagem forte, era uma mensagem que, sendo compreendida em plenitude, era modificadora de vidas, mas era também aquela que renunciaria os valores transitórios.
E os judeus não poderiam compactuar com esta ideia. E os judeus não poderiam aceitar um Deus que era um Deus fraco, um Deus que aparentemente não era um Deus de apetites materiais, não era um Deus que eles deveriam seguir para darem as suas vidas àquele contexto material. Porque, infelizmente, até os dias de hoje, a religiosidade está atrelada aos fatores materiais da vida. Ou seja, o que nós temos com as coisas materiais, elas não nos pertencem. Nós não viemos para ganhar o mundo material, nós viemos para ganhar a paz do Espírito, para viermos para luzir em nós os valores espirituais que estavam não apenas opacos, não apenas esquecidos, não apenas relegados a um segundo ou terceiro plano, mas para dar a eles o real sentido da vida. Se eu sou um espírito, eu não sou e não devo viver para as coisas transitórias. Então ela começa a compreender que passam a ocorrer estas lutas, estas contendas, estas buscas tão infelizes entre os cristãos, que agora começam, muitos deles, a se vincularem ao judaísmo para não sofrerem as retaliações, as perseguições, e muitos deles agora começam a, em se imiscuindo, a criarem certos dissabores, certas enxertias desnecessárias, mas ela fica sabendo do que está ocorrendo. Chega aos seus ouvidos a partir de pessoas que a todo instante estão visitando-a. E ela começa a lembrar-se cada vez mais de Jesus. O tempo assinalava sempre uma saudade maior no mundo e uma esperança cada vez mais elevada no céu. A saudade dela é que ela estivera com uma pessoa, com um ser divinal, um ser que tinha características, que tinha uma bondade, que tinha uma singeleza, que tinha uma simplicidade, uma humildade, uma capacidade de compreender a alma humana como nunca em nenhum momento ela vira. Então a saudade dela era por aqueles locais em que ele estivera. E quando ela vira agora o local em que ela se encontrava, ela repercutia a tudo aquilo que ela passara. Mas o interessante é que ela vai se relembrar de Jesus pequeno, como naquela noite de beleza prodigiosa. Então imaginemos que Jesus foi cantado em prosa e verso. Os pastores receberam a visita de um mensageiro do mais alto. E a partir daí, acalmando a eles e dizendo a eles que o Messias, o Redentor da raça e do povo, estava entre eles. Havia chegado e estava entre eles. E uma corte celestial começa agora a cantar. Então ela ficou sabendo, ela percebeu a luminosidade e neste dia ela recebera nos seus braços maternais, iluminado pelos mais doces mistérios. Então nós sabemos pelas informações que ele foi trazido nesta nave espiritual, nesta nave espacial, por estes 3 reis magos que eram os tripulantes, mas que trouxeram Jesus junto aos braços de Maria. Então isto é de uma beleza prodigiosa, isto é de uma compreensão ainda pequena para os nossos dias, mas ele foi gerado na espiritualidade, nos fala a mediunidade de Chico Xavier, que muitos agora irão contestar, mas adiante vamos compreender. Ele foi gestado, nenhum corpo humano poderia suportar esta energia grandiosa de Jesus, este amor impactante, e ele veio sendo trazido e agora recepcionado por Maria. Maria então teve uma gravidez psicológica, teve agora envolta por esta situação em que ela não compreendia plenamente, mas ela lembra-se do primeiro beijo, ela lembra-se daquele amor, daquele devotamento, ela lembra-se que o José teve um sonho para que eles se retirassem e fossem ao Egito, foram agora não mais estarem sujeitos à violência de Herodes. Herodes agora imaginou que estivessem com problemas o seu reinado. Então é tudo isso que ela está se rememorando, é tudo isso que ela está se lembrando. E ela vai se lembrar de Jesus andando pelas ruas de Nazaré, trabalhando, ajudando, fazendo com que as criaturas agora pudessem ser amparadas, todos os atos de Jesus. Ela a todo instante estava se rememorando, a todo momento ela estava se lembrando em sonhos, lembrando e ouvindo que Jesus estava junto a ela. Aquilo repercutia, aquilo era algo singelo, aquilo era algo que
tocava a sua alma e ela percebia que Jesus verdadeiramente nunca deixara de estar junto a ela. Em todos os instantes ela estivera sintonizado a este amor puro, a este amor grandioso, e ela está agora repercutindo, lembrando-se de quando ele agora começa a trabalhar na carpintaria, das formosuras das suas criações, da beleza das suas idealizações. Ela começa a lembrar-se daquela criança, daquele jovem meigo, daquele jovem que trabalhara de forma singela para que eles entendessem. Ele viera amando do Pai, ele viera trazer uma notícia, ele viera agora dar a sua vida e fazendo com que compreendêssemos de outra maneira que existiam razões, existiam porquês, existia uma coisa maior a ser buscada. E aquilo tudo bate no seu ser uma saudade, faz com que ela possa repensar. Mas chega um determinado dia, João lembrou-se sempre, ele vai dizer a ela, foi visitá-la em Bataneia e vai dizer que ele lembrava-se a todo instante daquele comando que Jesus dera a ela: mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Ele lembrou, mas ele não tinha uma choupana, um local, até que uma família imperial ligada ao rei a Diabene, fez com que desse a eles uma casa agora que ficava mais ou menos 5 quilômetros da cidade de Éfeso, onde eles estavam sobre um promontório, ou seja, sobre um monte, e assim abaixo eles viam o mar. E vendo o mar, ela vivia de uma forma singela, e ele vai convocar a ela para que ela pudesse auxiliá-lo. E ele vai dizer das dificuldades da implementação da igreja de Éfeso, das dificuldades que ele estava passando, que ela seria alguém que iria contribuir de forma intensa para a execução deste trabalho. Para que nós nos lembremos, Paulo de Tarso esteve por algumas vezes na cidade de Éfeso. Então, agora, ela se prontifica a ir com João até a cidade de Éfeso, para que lá ela faça a sua última moradia no cenário material. E aí ela chega nessa localidade e chegando, ela passa a ser visitada. As pessoas então queriam ouvir as histórias sobre a vida de Jesus. Eram muitos os simpatizantes, eram muitas criaturas que ali chegavam para estarem ouvindo as suas ponderações, as suas alocuções, o seu amor, a sua singeleza. Paulo de Tarso, quando vai estar com ela, ele vai dizer: ela parecia um anjo na forma de um ser humano. Ela parecia alguém divinal entre eles. Tal a simplicidade, tal a grandeza em que ela estava envolvida. E ali as pessoas passam a ir de forma plena, até que um determinado dia chegam pessoas e ali passa a ser chamada a Casa da Santíssima. E eles passam a visitá-lo. E nos fala Humberto de Campos que isso passou a ser chamado porque um leproso foi levado àquela localidade, as dores eram excruciantes, eram intensas, e ela conseguiu aliviá-los, orando, pedindo ao Pai, podendo fazer com que ele pudesse agora repensar a sua vida. E neste instante em que ela agora alivia as suas dores, ele vai dizer: a senhora é mãe do nosso Senhor e, portanto, a senhora é a nossa Mãe Santíssima. A partir daí, todos iam à casa da Mãe Santíssima. Todos iam estar com ela, ouvindo as histórias, ouvindo agora os problemas, ouvindo as suas dificuldades, ouvindo e podendo serem orientadas, podendo ser amparadas. E ela dizia a todos: isso também passa. Todas as dores passam. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. É que esta mensagem repercuta nas nossas vidas. Na vida material, todos os problemas passam. O que não pode e não deve passar é nós nos utilizarmos desta dor, deste problema, para que o reino de Deus possa se implementar nos nossos corações, para que nós possamos realizar de forma diferente
a nossa vida e este amor celestial. Então as pessoas combalidas, as pessoas estavam em muitas dificuldades e ela ficava horas e horas após esses momentos sozinha. E ficava horas até a madrugada conversando com estas pessoas, porque afinal de contas, em Éfeso existia problemas que Saulo de Tarso pela última vez ficou por 3 anos. Eles cultuavam a deusa Diana, eles imaginavam que a cidade vivia ao derredor do culto da deusa Diana, da Minerva. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que isso fazia com que a cidade agora não tivesse agora os comandos materiais sendo satisfeitos, ou seja, a cidade vivia em torno do culto da deusa Diana. E aí, quando eles vêm implementar, quando Paulo de Tarso, de forma severa, de forma enérgica, de forma clara, vai mostrar que isso era uma utopia, isso era efêmero, que isso era apenas o culto a um Deus exterior, que nós deveríamos cultuar o nosso Pai em amor e bondade no nosso interior, e começam a haver curas, e começam a verificar uma série de situações, e querem agora pedaços da roupa de Paulo de Tarso. Então nós vemos que Paulo de Tarso foi muito importante na implementação da igreja de Éfeso. E lá, quando ela está agora efetivada, está agora bem situada, ele se retira. Então Maria está sabendo. Por que João não fica com ela muitas horas? Porque são muitas as dificuldades na igreja para que ela se instaurasse, para que ela se efetivasse, para que ela pudesse estar ali auxiliando a tantos necessitados. E ela vai ficar de forma plena. Tanto é verdade que João vai ficar preso em Pátimos por conta desta conexão, ou desta falta de conexão, imaginavam eles, com o romanismo, com as coisas do exterior. Mas nem por isso a igreja deixou de ser uma igreja pujante, ela se fez intensa. Mas Maria, então, vivia aquela singeleza, Maria vivia aquelas situações as mais diferentes possíveis, e ela ficou sabendo do que estava ocorrendo. Então, o que nós estamos dizendo, o que vai dizer-nos Humberto de Campos e a mediunidade de Chico Xavier com Emmanuel no livro Paulo Estevão é algo interessante, porque os historiadores e biógrafos relatam que Maria teria vivido até o ano 40 ou 42 após o Cristo. Na verdade, ela deverá ter nascido ao derredor do ano 18 antes de Cristo, porque Jesus nasceu no ano 5 antes. Então ela deveria ter ao derredor de 13 anos. E ela vai viver até o ano de 1900, ou melhor, até o ano 60. No mínimo ano 60. No mínimo ano 60. Por que que nós fazemos esta conexão com aquilo que nos traz a mediunidade de Chico Xavier, com Humberto de Campos e com Emmanuel? Porque ela ficou sabendo, com as visitas que vieram agora, que vinham de Roma, do que estava ocorrendo em Roma. Em Roma estava ocorrendo, primeiro ela soube das perseguições sofridas por Paulo de Tarso, quando ele agora se torna um arauto, se torna aquele homem agora em Timorato, que vai levar agora ao cristianismo a todas as localidades, a todos os rincões, pregando. Segundo alguns historiadores hoje, diziam 16 mil, eles dizem hoje 32 mil quilômetros andando a pé. 32 mil quilômetros dando a sua vida pelo evangelho. Então agora ela fica sabendo, mas ela tem notícias de que em Roma estão ocorrendo martírio dos cristãos. E nós sabemos no livro Paulo Estevão que a partir do ano 58 depois de Cristo começam as perseguições e começam agora a serem martirizados os cristãos nas arenas. Então ela passa a ser informada e passa a orar em favor deles. Então as suas preces, as suas solicitações são para que estas criaturas pudessem ser amparadas. Elas estavam dando as suas vidas ao seu filho. Elas estavam agora renunciando aos prazeres, aos lares de cada uma delas para que pregassem o evangelho. E muitas delas mantinham-se firmes, intimoratas, de forma serenas, convictas,
dando as suas vidas. Então ela passa a orar, ela passa a atender pessoas, mas ela passa a lembrar-se a todo momento de que aquilo era algo para que não se esquecesse. Até que um dia ela recebe a visita de um mendigo, mas o mendigo fala de uma forma tão singela com ela, o mendigo fala de uma forma tão tranquila, chamando-na de minha mãe, mas isso passou a ser uma forma cortês que todos chamavam minha mãe. Todos os cristãos, quando iam se reportar a Maria, chamavam ela de minha mãe. Mas nesse momento ele vê, ela percebe, mas que ela não consegue agora decifrar a fisionomia, ela consegue agora compreender que aquela voz era algo que ela talvez conhecesse. Era uma voz familiar, era uma voz simpática, era uma voz agradável. E ela começa a ouvir aquela criatura dizendo e convidando-na para que ela pudesse ir às bem-aventuranças. Ela está agora cansada. A vida havia passado, as dificuldades haviam se estabelecido, ela estava passando por muitas agruras, muitos momentos difíceis, a saudade agora só se avolumava, só se intensificava, mas a vida dela passara de forma tranquila, sempre numa vida singela, sempre com aquela conexão com João e com todos aqueles que ela estava. Mas aquele pedinte falava de algo que ela não conseguia compreender, algo que ela não conseguia decifrar, mas este pedinte agora vai dizer: sim, minha mãe, sou eu. Quando ela vê que é Jesus que veio, está vindo buscá-la, ele vai dizer: vem buscar-te, pois meu pai quer que sejas do meu reino, a rainha dos anjos. Ela quis se atirar aos seus pés, ele não deixou. Ele agora se ajoelha e vai dizer a ela: mãe, o Pai quer que a senhora seja no meu reino a rainha dos anjos. Vem, mãe, vem para que a senhora contribua e que a senhora participe. E ela vê as chagas, e ela vê que agora na lateral do corpo de Jesus está aquele lugar em que ele foi agora alcançado pela lança. O que fizeram de ti, meu filho? Ele vai dizer, e ele vai se tranquilizar, e ela não mais o vê, mas percebe que ele está conclamando a ela para que ela o seguisse. No momento outro, João, é informado por dois discípulos que Maria está estertorando. E ele retorna até Maria, e ele vai agora se lembrar, vai orar, vai ficar ao lado dela, mas ela não mais responde, ela não mais está ali sintonizada com os apelos materiais. E neste momento em que Maria está vivendo os seus últimos instantes, Jesus vem buscá-la, ela vê, ela percebe a presença de Jesus, mas no momento seguinte em que ela deixa o corpo material, ela já não o percebe, ela já não mais contacta com ele. E no momento outro, ela notou e pediu de forma com ardor que ela gostaria de ir ao encontro daqueles locais em que o mestre, o seu filho, dera as suas vidas. Então ela passou pelo Mar da Galileia, e ela notou, o Mar da Galileia, Tiberíades, é a mesma coisa, com nomes diferentes pela localidade em que ele se encontra, que ele tinha a forma de um alaúde. Então ela vendo que ele tinha a forma de um alaúde, ela olhando por cima, ela lembrou-se das pregações do seu filho, ela lembrou-se que ali verdadeiramente, naquele instrumento da natureza que ela faz a conexão com o alaúde, o Jesus cantara o mais belo poema de vida e amor, em homenagem a Deus e à humanidade. Naquela localidade ele dera a sua vida, e o mais belo poema se fez ao derredor do Tiberíades, ao derredor daquela singeleza, ao derredor daquele local em que agora ela vira que fora feita as mais belas manifestações até então vistas pelo ser humano. Quanto amor, quanta bondade, quanta informação, quanto devotamento à causa do Pai e à causa da humanidade se dera naquela localidade. Então ela começa a visitar, ela começa agora a perceber que ela necessitava lembrar-se de todas as localidades, ela precisava agora se rememorar
do seu filho, dos seus exemplos, daquelas localidades em que pessoas estavam agora norteando as suas vidas por outras diretrizes. Era necessário que ela compreendesse. Neste momento, ela sintonizou-se rapidamente sabendo que Roma estava martirizando as pessoas. Ela vai junto com aquela corte que o acompanha. Ela agora vai vendo uma cidade belíssima, uma cidade agora suntuosa de mármores. Tanto é verdade isso aqui, que quando Inácio de Antioquia adentra, ele fica deslumbrado. Lembremos-nos quando Estevão vai ser levado agora dentro do Sinédrio, ele vê tanta suntuosidade, assim como Maria está vendo, assim como Inácio de Antioquia viram, e todos os três pensaram o quê? Quando este ser humano, que tem capacidade de expressar a beleza a nível material, tiverem a capacidade de expressarem a beleza em termos espirituais, o mundo será outro. O mundo será desta criatividade sendo usada para dessedentar a alma, a vida das pessoas, para dar às criaturas um novo norteamento, dar às vidas das pessoas um novo entendimento, renunciando às coisas que não nos pertencem e utilizando desta energia vital para criarmos em termos espirituais. Mas ela viu toda aquela grandeza, ela se lembrou, ela foi naturalmente envolvida para aquela localidade. E assim sendo, o que vai acontecer? Ela entra agora nas prisões do Esquilino, aonde ela vê que as pessoas estão amarguradas. Eram mães que estavam agora sozinhas, eram pais que estavam agora vivendo momentos aflitivos, eram velhos, eram jovens, eram pessoas com as maiores dificuldades. E ela viu que eles estavam agora cansados. E ela passa um por um a visitar, a conversar, um por um ver as suas dificuldades, a sentir os seus reclamos, a compreender que cada um vivia naquele momento um momento de amargura, um momento em que eles estavam sem saber como expressar aquilo que eles acreditavam. Estavam verdadeiramente sem algo a embalar as suas almas. Quando Maria se aproxima de uma dessas moças e diz que era necessário que eles cantassem e lembrassem que aquilo deveria ser para eles um motivo de alegria, um motivo deles estarem se despedindo do mundo material, do mundo das utopias, de uma forma singela, renunciando a este mundo. Cantem, falem. Agora todos estão não sabendo por que estão sendo tocados por uma energia renovada. Estão agora sendo sensibilizados de uma forma nova que eles não haviam percebido. E nesse instante passaram a cantar. E nesse instante passaram a doarem-se da melhor forma. E eles entram na arena cantando. Ou seja, as pessoas estão achando que eles estão enlouquecidos. Quando todos têm medo da morte, eles estão cantando, louvando, agradecendo por esse instante que parece que é o finalizador de uma vida, mas na verdade ele é o continuador de uma existência feita e realizada com amor e com devotamento. E ela vai dizer a todos que ali estão, para que eles ouçam nos seus tímpanos espirituais: tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Quando nós entendermos isto, que nós deveremos utilizarmos das oportunidades que a vida nos dá, para que nós voltemos para dentro de nós e possamos desenvolver os valores reais da existência, e não ficarmos revoltados, e não ficarmos blasfemando, e não ficarmos imaginando que está ocorrendo por acaso aquele problema, aquela dificuldade é uma reparação de outrora, aquela dificuldade é uma oportunidade de eu mostrar a minha convicção, de eu me superar, de eu reparar o meu erro, mas de eu crescer, fazendo com que venha à tona valores do espírito. Valores imorredouros que as traças não irão corroer, que os ladrões não irão roubar. Isso ficará conosco se nós nos aproveitarmos dos ensejos difíceis da vida.
se nos ensejos difíceis eu ficar blasfemando, imaginando que existe algo indevido, que eu não quero perder, que eu não quero entregar, que eu não quero renunciar, que eu não estou pronto a me sacrificar, é porque eu não entendi a mensagem do Cristo. A mensagem do Cristo é para o nosso espírito e não para os nossos corpos. Os nossos corpos, que na verdade não são nossos, são empréstimos divinos, precisam ser reorientados pela vida, reorientados pelo nosso espírito, para que eles possam se intelectualizarem, possam crescer esses princípios espirituais, que nós tenhamos esta noção, que as alegrias do céu sejam as nossas buscas, que nós possamos fazer o nosso melhor, não lutando por coisas que não nos pertencem, não nos perdendo em aventuras, paixões, em situações menores da existência, que nós nos lembremos. E é isto que Maria fez com que todos sentissem, um amor, algo que fez com que mexesse com a alma de todos eles. Não há quem não tenha sido tocado por aquela musicalidade, por aquele amor, por aquela singeleza. Eles eram tratados, tidos como pessoas menores, reles, seres humanos, com rebotalhos, pessoas que não tinham significação, mas são essas as pessoas que deram as balizas para um mundo renovado. São essas pessoas que vieram renunciar às suas vidas, mostrando que a vida real não pertence à materialidade. A vida real é a vida imorredoura. A vida real é aquela vida em que nós poderemos conquistar desde já, desde que aprendamos a renunciar, a passarmos por esses dissabores com tranquilidade. Então, neste momento, todos ficaram impactados e passou a ser algo que todos os cristãos em todos os locais passaram a repetir. Quando eles estavam sendo levados ao martírio, quando eles estavam sendo levados a situações ultrajantes, eles cantavam e lembravam-se, não sabiam do que, mas era Maria que havia incutido na mente de todos eles, para que eles tivessem confiança. Nestes momentos eles não estariam sozinhos, nestes momentos eles seriam amparados e levados a condições melhores. Que nós nos lembremos deste amor de Maria, e a partir daí, Maria é recepcionada por Jesus. Jesus agora abraça-no e vem dizer a ela: a senhora será a rainha dos anjos. No meu reino a senhora será aquela que poderá auxiliar, que poderá fazer com que as pessoas recebam deste amor puro, deste amor verdadeiro, deste amor que o ser humano ainda não conhece, porque nós estamos apegados às coisas transitórias. Tudo que nós fazemos de melhor tem um interesse por trás. Tudo que nós fazemos aparentemente de mais singelo, tem algo que menoscaba aquilo, algo que enegrece aquilo, algo que apequena aquilo, porque a nossa percepção ainda está muito materializada. Este amor divinal, este amor de renúncia, este amor de entrega, este amor de sacrifício, deve pairar na nossa mente como algo a ser buscado, para que amanhã na espiritualidade estejamos em boas condições, em situações agradáveis, em situações em que nós nos lembremos deste amor maior. Maria é para nós um referencial de amor, de sacrifício e de renúncia. Maria veio nos dar possibilidades de estarmos, como João dizia a todos, de termos a presença de Jesus entre nós. Este amor de Maria, esta singeleza desta alma, essa grandeza desse espírito que possibilita a cada um de nós entendermos a vida. E vai nos falar Humberto de Campos de uma forma singela, quando ouvirmos uma voz cantando a bondade de Maria, que nós façamos um verdadeiro silêncio e deixemos a rosa mística de Nazaré embalar os nossos espíritos, contagiar as nossas almas, fazer das nossas vidas algo diferenciado. É só o amor que pode motivar, é só o amor que pode transladar a nossa alma ainda muito afeita às coisas exteriores, a padrões superiores e espirituais. Que nós nos lembremos deste amor maior, que nós nos lembremos deste sacrifício, que nós nos lembremos quando a vida se fizer difícil, que uma mulher soube renunciar, que uma mulher soube dar a sua vida para que outras vidas agora se manifestassem e tivessem agora
possibilidade de compreender. É possível. Este amor passa. Tudo passa. O amor é que permanece, que perdura. Quando a dificuldade se instaurar, lembremos-nos disso. Isto também passa. O que não deve passar é este amor. O que não deve passar são estas oportunidades. E que nós, em finalizando a este estudo, possamos agradecer a bondade do nosso Mestre Jesus, a bondade de tantos personagens que nós pudemos verificar e estudar, para que isso contagie o nosso ser, para que nos tornemos neste ano de 2026 criaturas melhores, criaturas mais afáveis, criaturas mais prontas a ajudarmos-nos mutuamente. Que este ano possa ser para nós um divisor de água das nossas vidas e que Deus possa adentrar o coração de cada um de nós, que Jesus possa embalar as nossas vidas e assim, gratos, reconhecidos por este livro grandioso, que pudemos estudá-lo, que pudemos compreendê-lo, a quem somos gratos por Humberto de Campos nos trazer, pela mediunidade de Chico Xavier nos possibilitar e por esta espiritualidade nos ensejar esta possibilidade de entendermos e de compreendermos alguma coisa. Gratos em teu nome, Senhor. Finalizamos o estudo dando graças a Deus. E que assim seja.